Semana de PPI e CPI. Hoje é segunda-feira e dia a dia da nossa análise do Bitcoin e do Ethereum. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo! Bom pessoal, estamos aqui no Bitcoin diário, então acho que algumas mudanças aqui eu venho cada vez mais estudando e vou colocar aqui para vocês algumas coisas que eu estou mudando. Acho que um dos indicadores legais aqui é esse daqui que chama Institutional Volume, ou volume institucional. Se você quiser tirar, ele volta a ficar vermelho e verde aqui, mas depois que você começa a usar isso daqui, você acostuma. Qual que é a sacada disso? Apesar de ter o volume aqui embaixo, mas essas barras de volume para mim ainda não são precisas. O que esse indicador faz? Então assim, barras azuis, seja na direção de queda ou de subida, significa que o volume foi baixo, ou foi um volume de varejo, vamos chamar assim. É a gente operando, é a gente que tem pouco dinheiro, então quem movimentou isso daqui foram pequenas movimentações. O branco, a gente já começa a pegar uns caras com mais dinheiro aí, então teve um volume maior de dinheiro entrando. O amarelo, ele já começa a ter um volume grande de grana entrando para fazer toda a movimentação. E daí a gente vai pegar aqui, vamos pegar aqui, que depois a gente tem mais duas cores. E acho que aqui na hora a gente vai pegar. O laranja já é um volume considerável e quando bate o vermelho, vermelhão, opa, deixa eu voltar aqui, senão eu vou tirar. É um volume gigantesco. Então eu optei por trocar, deixa eu voltar aqui onde a gente está, eu optei por trocar porque isso me dá uma visibilidade melhor, principalmente em tempos mais curtos, para não ter que ficar olhando aqui o volume e às vezes esse volume não diz muita coisa aqui, eu mantenho ele aqui porque ele é de graça e tudo mais. Uma outra coisa é que eu estou começando a estudar um pouquinho de Pine, eu fiz esse indicador de médias móveis, então aquele que ocupava uma porrada de espaço aqui no TradingView, eu deixei numa linha só. Então aqui a gente tem a média móvel de 9, a média móvel de 50, eu tirei as bandas de Bollinger por enquanto, a média 9 de 90, a média móvel de 200 e aqui nesse caso eu estou deixando a média móvel de 200 semanas, que é muito importante para o Bitcoin. Então eu deixo uma média móvel aqui de outro tempo diferente do gráfico, para estar colocando. Então 4 dentro do gráfico e uma fora do gráfico, para me trazer, principalmente para tomar as decisões em tempos mais curtos. Dito as alterações que a gente fez, voltamos aqui. Eu fiz algumas mudanças, vocês podem ver que eu tirei um pouquinho das linhas azuis aqui, eu mantive ainda, mas eu estou usando mais aqui Order Blocker, que quando a gente fala um pouquinho aqui, eu tenho aqui o Smart Money Concept, também é algo que eu estou estudando, e esse é um indicador bacana para vocês estarem olhando. Ele ajuda você, né, a traçar esses order blocks baseados aqui nos highs e lows. Posso fazer um vídeo depois falando um pouquinho de Smart Money Concept e Order Block, caso vocês queiram, deixem aí, mas eu estou trazendo isso e aí eu tirei um pouco aquele suporte e resistência. Lembra que eu falava que essas linhas azuis sempre era uma região, né? E o Order Block ele traz mais essa região para a gente estar olhando. Então tem esse Smart Money Concept Expo aqui também, que para quem quiser usar, o que eu estou usando aqui nesse momento. São essas as novidades. Então trazendo baseado nesses novos conceitos, a gente tem o Bitcoin aqui, dentro de um Order Block, então dentro de uma região aqui onde ele está preso entre os 30 mil e os 31 praticamente aqui, então ele está preso nesses $1.000. E aqui eu deixei um canal fechado entre 29.500 e 31.500, nesse range de $2.000 aqui. Que isso vai determinar muito para onde a gente vai e para onde a gente não vai. Tá uma briga muito forte, e vamos voltar aqui no tempo de 15 minutos que eu acho que pode exemplificar melhor pra gente. Então aqui a gente está no tempo de 15 minutos, eu tenho um outro aqui. Opa, eu tô no da CME aqui, desculpa gente. É esse aqui que eu quero, exatamente. Tempo de 15 minutos. Eu tenho um outro aqui que chama Liquidation Level by Leviathan. Então quem quiser achar esse daqui também, eu uso nesse tempo.
O que ele faz? Ele me traz o Open Interest. Ele é um heatmap aqui do Open Interest. E se vocês olharem muito forte, a gente estava com muita ordem aberta aqui, que a gente acabou de executar nessa movimento. A gente está olhando segunda-feira já mais à noite. Então o Bitcoin começou do domingo para segunda descendo aqui, vindo limpar a zona dos 30 mil. Mas se a gente olhar de 30 mil para baixo até 29.500, a gente tem muito Open Interest aberto. Então tem a galera colocando aqui. E aqui para cima a gente está com um Open Interest bem aberto aqui também. Mais travado aqui embaixo do que aqui para cima. Então a galera está meio que esperando para ver o que vai acontecer, mas ainda tem um Open Interest e uma liquidez muito forte aqui em cima. Isso significa que a gente tem uma liquidez forte. Normalmente aqui é uma briga entre long e short, mas vai fechando aqui, né? Vai fazendo essas bolinhas fechando as ordens. Normalmente quando você executa uma ordem de long é porque está vendendo, então teoricamente o preço cai. Então assim, a força compradora ela tem que ser maior que essas bolinhas que vão fechando. E quanto maior a bolinha, mais o volume de liquidação de long está acontecendo. E o inverso aqui também acontece. Você pode ver que o preço começa a formar uma resistência nesse indicador toda vez que essas bolinhas começam a ser geradas. Para romper para baixo ou para cima, você precisa de um volume maior para estar olhando. Então esse é um outro indicador que eu estou olhando. Então, se a gente olhar o Bitcoin nessas premissas, a gente está muito travado aqui embaixo e aqui em cima já com menos ordens que aqui embaixo. Então assim, a gente está mais protegido aqui, até porque as ordens estavam posicionadas de short aqui em cima para manter o preço dentro do canal, então o Bitcoin conseguiu romper. Agora a gente começa a ver um monte de ordem ser criada aqui, provavelmente a gente deve ter durante essa semana sendo chapado aqui em cima para tentar manter 31.200. Olhando num time frame menor, então assim, a gente tem um order blocker em 30 mil com certeza e um outro aqui em 31.200. Acho que de 4 horas para a gente pode trazer uma visão melhor dos order blocks aqui. Na zona dos 30 mil e na zona do 31.200 aqui, a gente tem aqui um pouquinho mais para cima, 31.300 e pouco. São os nossos order blocks aqui para que ele tem que estar saindo. Somado ao que a gente está vendo de liquidez, é onde o Bitcoin está preso. Ele está preso nesse canal aqui. Tá, e isso resume o quê? Se a gente não tiver grandes notícias, se a gente tem CPI na quarta e PPI na quinta. Hoje o Bitcoin subiu bastante, vem subindo bastante, principalmente por notícias de que o ETF deve ser aprovado, pelo menos o ETF à vista, o spot. Já o futuro alavancado é uma outra discussão. Então, assim, muitos analistas já veem o Bitcoin sendo aprovado, o ETF à vista, e depois uma segunda aprovação no ETF de futuros, alavancado. Então, a gente está meio que preso, isso recuperou o preço do que a gente teve aqui, aquela oscilação aqui, onde subiu, desceu, veio. E aí, como a gente não tem nada muito forte, nem positivamente, além das notícias que a gente tem, nem a negativa, a gente deve rondar nessas posições. Então amanhã é terça-feira, o dia abre daqui a pouquinho aí pra gente estar olhando. O Bitcoin chegando aqui na zona de 31.200 a 31.500, provavelmente ele enfrente uma liquidez e desça, e aí ele vem de novo buscar aqui de novo essa zona de 30.000, 29.500, faça a liquidação e suba. A gente fica meio que dançando nesse período até a gente ter algo bem positivo. Uma inflação bem abaixo na quarta e quinta-feira, podemos ver o Bitcoin aqui tentando 32 mil com certeza. Uma inflação muito alta talvez jogue o Bitcoin aqui em 29.500. Mas ainda uma inflação alta, não vejo o Bitcoin perder esse suporte aqui de 29.500 com aquela liquidez toda que tem. Eu acho que segura bem para cá esses 29.500 e a galera não consegue passar daqui. A gente tem um campo muito forte de liquidez aqui, que é muito difícil derrubar o preço. Só se a gente tiver notícias muito pesadas. Mas o importante que vocês têm que ter em mente é um rompimento com confirmação, seja para cima ou seja para baixo dessa zona, a gente deve ter uma estilingada aí de 5%, como foi aqui, 6%, seja para cima ou seja para baixo. Ou seja, para baixo,
a gente volta a testar essa LTA aqui, que vem subindo, então a gente fala de 27 mil e pouco de novo. Aquela amarelinha nossa eu não tirei, tá, gente? Aquela amarelinha aqui, onde a gente crava o fundo do Bitcoin aqui, eu não tirei. Tá aqui. Então ela tá vendo, eu acho muito difícil a gente voltar a perder 20 mil aqui. Então tá aqui cravado, tá? Mas aqui a gente tá, então esse vai ser o grande movimento. Caso a gente tenha inflação dentro do programado, ainda essas notícias de ETF sendo divulgadas, talvez uma aprovação formal da SEC possa fazer o rompimento e a subida. Dá para operar nessa faixa. Então, provavelmente, ele já teve uma certa liquidez aqui, né? Chegando perto aos 31 mil aqui, ele já voltou. Talvez ele abra o dia tentando buscar ainda aqui essa zona de cima e caia. Ou ele faça alguma reversão agora durante a noite e volte de novo tentar buscar essa parte e suba. O preço vai ficar dançando nessa zona aqui. E essa briga, esse braço de ferro entre ursos e touros deve continuar até a gente ter algo diferente do mercado que rompa. É essa a situação de hoje. Vai ser decidida para que lado o preço vai através do humor do mercado. Ponto. Acho que só para reforçar, gente, vamos passar aqui pelo calendário econômico então. Então a gente está aqui, é o que a gente fala um pouquinho, tem um pouco de funk aqui, mas o que interessa mesmo é quarta-feira o CPI, então a gente tem todo o CPI aqui. O previsto é uma pequena redução aqui no Core, em uma redução considerável aqui no Core CPI do mês, né? Do ano, na verdade, desculpa. E aqui nos CPIs normais, uma grande redução, então a gente tem aqui 3,1. E aqui até um aumento em junho no mensal, perto do ano, mas trazendo para 3,1. Tem cara de azedar aqui, viu? Trazer quase 25% de redução. Olha, tá bem otimista aqui, tem cara de dar uma azedadinha aqui. É muito difícil prever isso, mas tem cara. Se realmente vier nesse otimismo todo aqui, realmente a gente vai começar a ter liquidez para cima. É o que eu falei. Boas notícias aqui, a pressão vem para aquela liquidez ali dos 31.500. Péssimas notícias aqui, a gente começa a falar ali em 29.500. E na quinta-feira, depois dessa que pode deixar o pessoal, a gente tem aqui PPI e a questão dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso pode ser interessante. Então depois de um -3 aqui, eles esperam um PPI de 0,2 aqui para tá passando. Vamos ver, aqui já está mais realista. Pode ser que se vir lá mesmo daquele jeito aqui, possa até surpreender positivamente. Vamos ver como é que tá. E aí na sexta-feira não tem muito interessante. O de 1 estrela normalmente eu oculto aqui, tá, gente? Que o impacto é menor na hora de estar pegando. Você pode vir aqui e filtrar pela quantidade de estrelas. Senão fica uma lista muito grande e o impacto menor. Poderia vir por países, mas os países eu deixo em aberto. Até para dar uma geral aqui durante o dia, eu vou vendo tanto da Europa quanto da Ásia, o que está acontecendo, até para a gente sentir e estudar se isso afeta o mercado ou não. Falando de CME e expectativa de taxa de juros, então azedou um pouquinho nesse final de semana porque as minutas do Fed realmente da semana passada trouxeram aí a questão de mais 2 aumentos e a galera tá meio que achando em peso aqui que realmente a gente vai ter esse aumento já acontecendo na próxima reunião do Fed. O que isso pode trazer de novo, isso beneficia a subida do mercado, porque se lá for muito bom os números e o pessoal começar a migrar com otimismo, a gente tem uma disparada no preço. Como aqui já está quase precificado o aumento de 25%, um número lá dentro do esperado, ou até um pouquinho pior do que o esperado, não deve afetar tanto o mercado, mas não faz ele decolar. Agora vamos para o Ethereum, galera. Ethereum, ele está num range um pouco maior, então ele está aqui na nossa Fibonacci. A questão dos 23, ele está tentando retomar a questão dos 23, ele até subiu e caiu. Ele tem aqui uma zona de order blocker nessa região aqui dos 1756, mais ou menos aqui, 1750.
um pouquinho mais abaixo, podemos falar no 1.700, muito próximo aqui, né, 1.735, muito próximo da volta de 61% aqui da Fibonacci. E depois a gente tem um outro order blocker criado nessa semana que passou aqui, tentando fazer o rompimento. Então o Ethereum está muito focado nessas duas regiões da Fibonacci. E a nossa LTA está chegando. Então ainda tem mais 2-3 semanas, caso ele ande nesse corredorzinho aqui, em cima das médias, né, de 50, 90 e 200 do dia. Só a média de 9 que ele veio recuperar aqui agora. Então o Ethereum pode também seguir a mesma linha. Boas notícias, ele pode sim voltar, e o Ethereum eu vejo mais espaço que o próprio Bitcoin em subidas. Vamos aqui ver a liquidez do Ethereum. Então a gente está nos 15 minutos aqui. Não é isso que eu quero, é esse. Pode ver ó, que a liquidez do Ethereum até chegar aqui a 1940, que é um outro order blocker aqui, aí a gente começar a olhar os 2000, na região de 2000, olha o tamanho de liquidez que a gente tem aqui, e mesmo aqui nesse order blocker. Então eu vejo, caso o Ethereum consiga romper, ele já começa a pegar nesse order blocker, que foi o último topo aqui de 1960, algo difícil de se romper. Então ele pode sim chegar e fazer esse movimento de correção, caso as notícias não sejam tão boas, para ele perfurar tudo isso daqui. E a gente tem uma grande quantidade de longs aproveitando essa perfuração para barrar todos os open interests aqui de short que tem aqui. Infelizmente esse indicador ele não traz o que é long, o que é short. Se a gente tem mais posições aqui abertas para short do que long, mas baseado no movimento das moedas, a gente pode colocar aqui assim, né? Basicamente aqui a grande maioria é short, então para segurar. E você tem o fato de que posições de longs elas são abertas nessa subida. E o cara vai realizar o lucro aqui. Então ele vai encerrar posições de long aqui, o que vai vender, e tem muito short que vai entrar apostando na queda da moeda. Então por isso que essa liquidez é muito forte. E o inverso aqui também acontece com uma certa lógica. Você vai ter um monte de cara de short aqui que ele vai fechar a posição dele aqui, até porque ele está vendo o order blocker e a liquidez, já vai realizar o lucro. E uma porrada de long falando, daqui ela não passa, então eu vou abrir minha posição porque eu vou subir, fazendo o preço subir novamente. Então é isso, o Ethereum com mais espaço, tanto para subir quanto para cair. Então assim, o movimento do Ethereum ele tá maior, apesar dele estar seguindo muito o Bitcoin aqui, né? Então ele está fazendo um canalzinho. A gente até poderia falar que a gente tem, que não formou um order blocker interessante aqui embaixo. Vou até ver, ó, pode ver que ele não colocou, ele colocou um high aqui, um low. Tem um low até mais embaixo aqui, se você quiser fazer um outro order blocker aqui. Eu coloquei um intermediário aqui nessa subida, até pela questão do volume que estava aqui aproveitando, mas sim, além desse daqui, a gente pode construir às cegas, você pode usar esses pontos de high e low do Smart Money Concept para colocar os order blockers. Então sim, eu acho que assim, se ele romper aqui essa região, ele vai vir buscar essa Fibonacci aqui com certeza. E aqui a gente tem o Bitcoin descendo, todo alerta que bateu, ele desceu. Começou uma liquidez mais forte aqui. Vamos dar uma olhadinha. Inclusive, ó, ele veio buscar, ele já voltou bem para baixo. Bem para baixo. Preciso até rever minhas estratégias, que eu estava achando que ele ia subir mais. Vamos olhar os 15 minutos aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. Realmente, ó, ele veio descendo e ele vai voltar. Então, assim, ainda tá bem. Ó, como o volume mudou. Acho que é interessante para vocês verem, né? Já não é mais só varejão, aqui o vermelho bem forte quando a gente tem um volume alto aqui, já não é mais o varejão, é um misto, que a gente pode transformar isso em laranja e depois em vermelho. Então a gente teve aqui uma volta forte do preço. Agora precisa ver como é que vai se comportar aqui, normalmente nesse horário aqui perto das 7 da noite no Brasil, que eu estou terminando de gravar, ele realmente tem uma movimentação com o fechamento do mercado, então ele está vindo aqui.
Galera, voltando para mim então, não vai ter moedas da semana essa semana aqui, mais essa semana. Eu acho que vai levar ainda alguns meses aí. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos de toda essa trajetória que eu estou fazendo aqui, mas está mais complicado para ter as moedas, analisar friamente para trazer para vocês. Mas sempre que possível eu trago pelo menos uma, duas, mas até voltar e estar estabilizado aqui nessas novas rotinas para estar trazendo para vocês. Mas muito cuidado, são esses os ranges de trabalho, tanto do Ethereum quanto do Bitcoin essa semana. Operem nisso e olhem as moedas, mais ou menos os efeitos que elas estão fazendo dentro desse range e operem com sabedoria. Vamos esperar notícias aí do mercado para ver como é que vai estar se comportando. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Ajuda demais o canal, agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.